vamos aprender sobre autoridade espiritual. Hoje nós vamos aprender sobre batalha espiritual. Se você trouxe, um caderninho, uma agenda, uma caneta, se você anota, você faz muito bem, amém? E nós vamos aprender aqui tudo baseado na palavra de Deus. Se você trouxe a sua Bíblia, vamos abrir no livro de Efésios. Efésios, capítulo de número 6. Livro de Efésios, capítulo de número 6. Nós vamos aprender aqui um pouquinho com a palavra de Deus. Irmã Dani, então que batalha é essa? Que luta é essa? Aqui vai nos explicar um pouquinho. Não vou me deter muito nesses versículos, amém? Mas eu creio que eles, como uma sequência, como um todo, vão abrir o nosso entendimento, E nós vamos ficar ali totalmente baseados e fundamentados no que importa, que é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Efésios, capítulo de número 6, versículo, irmãos, de número 10, fala assim, no demais, irmãos. Então é para quem? É para o povo de Deus, é para os filhos de Deus. O que diz? Fortalecei-vos. Aonde, irmãos? No Senhor e aonde? E na força do seu poder. Então, aonde que nós nos fortalecemos? Aonde que nós recarregamos as nossas baterias espirituais? É no Senhor. Amém, irmãos? É em Deus que nós nos fortalecemos. Não adianta dormir, não adianta descansar, não adianta sentar, não adianta levantar as pernas. Isso vai te ajudar a descansar naturalmente, amém? Mas o que vai renovar as tuas forças espirituais é quem, irmãos? É o Senhor, amém? É o Senhor. O nosso Deus, Ele é Espírito e é em Deus que nós recarregamos, então, o nosso espírito. E aí, nos fortalecendo em Deus, a Bíblia diz assim, versículo 11, e revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firmes, ficar de pé contra as astutas ciladas de quem, irmãos? Ciladas do diabo. Então existe o mal, existe o diabo. Jesus muitas vezes repreendeu demônios, expulsou demônios, e aí Jesus repreendendo aquela obra espiritual, a vida daquela pessoa foi mudada, a vida daquela pessoa foi transformada. Então não adianta, irmãos, aquilo que é espiritual deve ser combatido de que maneira? De maneira espiritual. Às vezes a pessoa tem uma doença, e a pessoa vai, consulta o médico, faz um exame, faz lá um check-up, que nem diz, só falta virar a pessoa do avesso e não encontra nada. E o médico simplesmente não sabe explicar. Por quê? Porque a origem daquele mal é o que, irmãos? É espiritual. Então, assim como existe Deus, também existe o mal, também existe o diabo. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos ter esse discernimento. E aí o versículo de número 12 diz, porque não temos de lutar contra a carne, contra sangue, contra pessoas, contra exércitos de uma maneira natural, mas sim contra o que é a nossa luta? Mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. E de que maneira que nós lutamos, irmãos? Nos lugares, o que? Celestiais. Então o nosso inimigo, ele não é visível. E nós temos que ter esse discernimento espiritual. Às vezes uma pessoa se levanta contra você para brigar, para que você venha se irar, para que você venha sair do espírito, para que você venha perder a paciência. Mas você deve olhar daquela maneira
De que maneira, irmãos? De uma maneira espiritual. Não é a pessoa. É um demônio, é uma potestade que está cutucando, que está agitando, que está incomodando. Amém? Nós temos que entender isso. Nós somos seres espirituais e nós precisamos discernir as coisas de maneira espiritual. Você não está vendo, mas no mundo espiritual é um demônio que está agindo ali. É um demônio, irmãos, que está inquietando. Eu lembro, irmãos, quando eu não era de Jesus, a minha mãe começou a se firmar, começou a querer fazer tudo certo, começou a acertar, mudar a vida. Antes de Jesus, ela me deixava namorar com 12 anos. Comecei a namorar dentro de casa, perdi a virgindade muito cedo, olha só que tristeza. Bebia dentro de casa. E o que aconteceu? Quando minha mãe começou a se firmar, eu sentia dentro de mim algo que dizia assim, ó, briga com ela. Faz ela desistir de ir na igreja. Faz ela gritar igual ela gritava antes. Faz ela perder a paciência. E eu achava, irmãos, que era eu que estava pensando. Mas hoje, conhecendo Deus, hoje, irmãos, tendo uma visão espiritual, tendo um discernimento espiritual, eu sei que o que estava me cutucando ali, quem estava querendo me usar, era quem, irmãos? Era o diabo. Porque ele não queria me perder, ele não queria perder a minha família, amém? E a minha mãe teve sabedoria, ela não brigava comigo de uma maneira natural, ela dizia, filha, não vou brigar contigo. Tu dobra o teu joelho, tu ora e Deus vai falar contigo, amém, irmãos? Então nós temos que ter esse entendimento, não é o meu familiar, não é o meu vizinho, não é o meu patrão, não é o colega de serviço, é o que, irmãos? É o diabo, que está cutucando, que está incomodando. Eu conheci uma senhora analfabeta, né? Que ela ia na igreja, sentava bem na frente, né? Ouvia, prestava atenção ali na palavra de Deus. E ela lutava, irmãos, com o marido dela, alcoólatra. E ela disse que um dia ela chegou em casa, o marido estava quebrando tudo, estava destruindo tudo. E ela entendeu que não era o marido dela, que era uma obra espiritual. E ela se trancou no quarto, ela abriu a Bíblia e ela disse, diabo, eu não sei ler, mas tu sabe. E o meu pastor pregou que eu tenho poder e eu tenho autoridade no nome de Jesus. E eu digo para ti agora, vai saindo da minha casa, vai saindo do meu marido é um homem de Deus, eu te repreendo, eu te expulso em nome de Jesus. E ela entrou naquela batalha, irmãos. E aí quando ela começou a escutar, já não estava mais aquele quebra-quebra, já não estava mais aquela situação, ela abriu a porta do quarto, ela saiu e o marido dela estava bem faceiro ali, como se nada tivesse acontecido. Não me lembro qual era a refeição, mas como se fosse assim, meu amor, vamos tomar um café, vamos almoçar, sabe? Vamos tomar um chimarrão. Era outra pessoa. Por quê? Porque aquele mal saiu através da autoridade daquela mulher. Então nós temos que ter esse discernimento. Deus existe, mas o diabo também existe, amém? E nós podemos brincar com o diabo, irmãos? Qual é o papel do diabo? Olha o que a Bíblia diz, João capítulo 10. Não brinque com o diabo, não brinque de ser crente. Olha só a missão do inferno, qual é a missão do diabo? João capítulo 10, aqui o próprio Senhor Jesus, né, como se fosse ali contando uma parábola, fazendo representações, ele se apresenta como um bom pastor, aquele que dá vida pelas ovelhas. E aqui ele começa a falar daquele outro que quer roubar as ovelhas, que tem uma missão. Quem é esse outro? É o diabo. Então, quando fala aqui em João capítulo 10, versículo de número 10, fala assim, ó, o ladrão ou o diabo, o que diz, irmãos? Não vem senão o que? Roubar, matar e destruir. Esse é o papel do diabo, irmãos. Ele quer matar, ele quer destruir, ele quer roubar a paz, ele quer roubar a esperança, ele quer roubar a fé, ele quer nos afastar de
propósito dele. Eu quero que você entenda isso. Com o diabo não se brinca. Com o diabo, irmãos, não se negocia. Não tem nada bom que venha do diabo. E aqui em João 10 não para falando do diabo. Fala sobre os dois lados. Aí Jesus, ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham de que maneira? Em abundância. Então nós temos o caminho de Deus, que é o caminho de vida, que é o caminho de vida abundante, que é o caminho de bênçãos, e nós temos ali o caminho do diabo, que é um caminho de morte e que é um caminho de destruição. São dois senhores, são dois caminhos. Não tem um terceiro caminho. Ou é um, é outro. E aquele que é o Senhor do caminho, irmãos, é aquele que vai executar a sua obra. Deus vai executar uma obra de vida, Deus vai executar uma obra de salvação, e o diabo vai roubar, vai matar e vai destruir. Você lembra como era a sua vida sem Deus? Você lembra como era a sua vida sem Jesus? Não era uma vida de morte? Não era uma vida de angústia? Não era uma vida de sofrimento? Amém, irmãos? Então nós temos que ficar firmes na palavra de Deus. Nós temos que ficar firmes, irmãos, no caminho de Deus. Retroceder, voltar, o quê? Jamais. Jamais. O diabo, o mundo, não tem nada de bom para nos dar. Não tem nada de bom para nos oferecer. Tem pessoas, irmãos, que começam a buscar obras satânicas, obras de demônios, achando que o diabo pode fazer alguma coisa de bom. Mas o diabo pode? Ele pode ir contra a natureza dele, irmãos? Ele não pode. Eu gosto quando o missionário ele conta uma história sobre um caminhoneiro, né? Que ele tinha o sonho, ele tinha o desejo de ter o próprio caminhão. E ele fez, irmãos, um pacto, uma aliança com o diabo, né? Fez ali uma obra de feitiçaria. E ele começou ali a servir para conseguir conquistar o caminhão, realizar o sonho dele. E um dia esse homem, né, manifestou. E quando estava manifestado, o diabo é o que, irmãos? Lá em, deixa eu ver aqui que eu anotei, lá em João 8,44, anota aí, se não der tempo não vou abrir, mas em João 8,44, diz que o diabo é o pai da mentira. Eu posso dar ouvidos à voz do diabo, irmãos? Ele é mentiroso. E essa pessoa manifestada, o demônio disse: não, mas eu fiz bem para ele, eu dei o caminhão que ele tanto queria, eu realizei o sonho dele. E os familiares ali olhando aquela manifestação, e o diabo tentando seduzir aqueles familiares, falaram: não é verdade, ele deu o caminhão. E aí o missionário orando, falou: demônio, tu está repreendido, tu está paralisado, tu vai falar a verdade no nome de Jesus, está proibido de mentir. Se tu mentir, vai cair fogo sobre ti, vai te queimar. Fala a verdade agora. Aí o demônio começou a rir e falou assim: ele é um coitado. Ele trabalhou, ele se descadeirou, ele se esforçou, ele mesmo conseguiu o caminhão. Você está entendendo, irmãos? Você está entendendo? Então não tem nada de bom que venha do diabo. Nada. Ele só mata, ele só rouba e ele só destrói. E nós, como pessoas de Deus, olha aqui para a irmã Dani, ó, nós temos que abrir os olhos. Porque se nós não vigiarmos, ele é mestre no engano, ele quer enganar até os santos. Eu estava pensando a respeito de Saul. Irmão, Saul começou bem. Saul começou, irmãos, cheio do Espírito de Deus, capacitado, colocado para reinar
Por quem? Pelo Espírito de Deus. Mas Saul não vigiou. Ele deixou entrar no coração dele a desobediência. Lembra que ele desobedeceu? Lembra que não era para ele sacrificar, ele sacrificou. Não esperou o homem de Deus, se precipitou. Lembra? Depois disso, o que mais que aconteceu, irmãos? Ele poupou o que não era para poupar, era para destruir totalmente. Ele não poupou desobediência. Olha que forte. Depois ele deixou entrar a ira, a mágoa no coração. Entrou no coração dele uma revolta contra Davi. Davi nunca deu oportunidade, irmãos. Davi sempre foi servo, sempre serviu com lealdade. Mas entrou a mágoa, entrou a inveja, entrou o ressentimento, entrou a ira. Ele começou a procurar, matar, ferir. E a Bíblia diz que ele ficou tão perturbado que entrou o que, irmãos? Entrou o que nele, irmãos? Um demônio. E o que ele fez? Ele já não ouvia mais a voz de Deus. E ele foi procurar uma mulher que trabalhava com ocultismo, com adivinhações. Foi consultar os mortos. Foi consultar lá, achando que era Samuel. Lembra? E ele foi consultar os mortos. E como é que ele ficou? Perturbado. Qual foi o fim de Saul, irmãos? Uma pessoa que começou cheio de Deus, cheio do Espírito de Deus. Qual foi o fim? Morte. Ele se suicidou, ele se lançou por cima da sua própria espada. O diabo concluiu a missão. Concluiu ou não concluiu? E foi triste, irmãos. Porque se Deus não colocou a mão, a gente não sabe se ele morreu rápido, né? Se ele morreu ligeiro. Se Deus não colocou a mão, além dele perder a vida natural, ele perdeu a vida espiritual. Porque os homicidas não herdam o reino de Deus. Se ele ali não se atirar, não teve tempo de se arrepender, irmãos, ele perdeu a salvação. Olha que forte isso. Então nós precisamos o quê? Vigiar. Nos evangelhos, quantas vezes Jesus dá o alerta e diz: ei, vigia, ora, para que não caia, como, irmãos? Em tentação. Há um alerta de Deus para nós. Aquele que está de pé, diariamente, cuide o quê? Para que não caia. Esse é o papel do diabo. E qual é o conselho da palavra de Deus, irmãos? Para nós, povo de Deus. Volta para Efésios. Efésios, agora no capítulo 4. Efésios, capítulo de número 4. Quem está entendendo, diga amém. Vamos guardar isso no coração, irmãos. Anota a palavra, lê em casa, fica meditando, ruminando sobre essa palavra. Em Deuteronômio diz: eu coloco diante de vocês dois caminhos. O caminho de bênção, que é o caminho de Deus, é o caminho de Jesus, é o caminho de vida. E eu coloco diante de vós o caminho da maldição, da morte, do diabo. Mas Deus é tão bom que diz: escolhe, pois, a bênção. Escolhe a vida. Amém? Olha o conselho de Deus para essa maldade do diabo, para essa obra espiritual. Efésios capítulo 4, versículo aqui de número 27, irmãos. Versículo 27 diz: não deis lugar. O que diz, irmãos? Não deis lugar ao diabo. Ei, vigia o teu coração. Vigia a tua vida. Não dá lugar para o diabo. Irmã Dani, como é que eu faço para não dar lugar para o diabo? Se enche de Deus. Amém?
se enche de Deus. Se o nosso coração estiver cheio de Deus, irmãos, o diabo vai vir, o diabo vai rondar, o diabo vai procurar e ele não vai encontrar lugar, ele não vai encontrar ocasião. Jesus, ele contou uma situação, ele disse: quando um espírito imundo é expulso do homem, ele sai, ele vaga por lugares desertos, por lugares áridos, não encontrando um lugar para fazer habitação. O que Jesus disse? Ele volta para a casa da onde ele saiu. Se aquela casa tiver varrida, adornada, limpa, mas vazia, sem morador, o que diz a Bíblia? Ele entra e ele traz 7 demônios piores do que ele. Então você imagina se a vida da pessoa já era uma vida de destruição. Imagina só, já era uma vida de angústia, de sofrimento. E entra 7 demônios piores do que o primeiro. Como é que vai ficar a situação? Então nós precisamos, irmãos, nos encher de Deus. O nosso coração não foi feito para ser casa de demônios. O nosso coração, a nossa vida, irmãos, não foi feita para ser habitada pelo mal. A palavra de Deus diz: filho meu, dá-me o teu coração. Tem que se encher, irmãos, de Deus. Não é só vir sexta-feira na igreja para libertar, para mandar o problema embora, para mandar o demônio embora. Tem que vir domingo, irmãos. Domingo é fortalecimento. Domingo é renovo. Domingo é reunião dos filhos de Deus. Precisa vir na igreja, irmãos, no domingo. Não é só expulsar o mal, mas é se encher de Deus. Você está entendendo? Não é só buscar a bênção, mas é buscar o abençoador. É buscar o Senhor. É procurar andar, irmãos, correto na palavra de Deus. Batizar nas águas, participar da Santa Ceia, abrir mão do pecado por amor a Jesus. Vou falar de novo. Abrir mão do pecado por amor a Jesus. Lá em Isaías diz: os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Se o pecado nos afasta de Deus, o pecado nos aproxima de quem, irmãos? Do diabo. Romanos diz: o salário para o pecado é a morte. E a morte é a natureza do diabo. Nós vimos isso em João 10. A morte é a natureza do pecado. Então vigia. Não é estar na igreja e vivendo do jeito que você quer viver. Tem que se adequar à palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz não, é não. E às vezes o diabo tenta entrar, irmão, sutilmente. Se a pessoa olha e vê o diabo vermelho, de chifre, né? De cola, de tridente, a pessoa vê o diabo, leva um susto. Está amarrado para trás de mim, Satanás. Dá lugar para o diabo? Não dá. Por quê? Porque o bicho é feio. Mas às vezes, o que o diabo tenta colocar? Olha só o que diz o versículo 26. Diz assim, ó: irai-vos e não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira. Vai acontecer de tu ficar brabo. Quem já ficou brabo aqui? Quem já ficou vermelho, assim, quase saindo fumacinha? Mas
você tem a decisão de dominar a ira e não pecar. E não agir na carne. Porque se você pecar, você vai dar lugar para quem? Para o diabo. E se você ficou irado, o que a Bíblia diz? Não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Em outras palavras, não vai dormir magoado. Não vai dormir bravo, beiçudo. Não vai. Porque se você for dormir bravo, aquilo vai acomodar no teu coração, vai enraizar. E vai ficar mais difícil de você tirar aquela raiz de amargura. E ali entrando um sentimento do diabo. Entrando, irmãos, a ira, a mágoa. Quem é que vai encontrar a ocasião através daquele sentimento? Quem? O diabo. O diabo, de chifre e de tridente, a pessoa repreende. Mas o diabo, em forma de sentimento, às vezes a pessoa aceita. Olha para quem está perto de você, diga: meu irmão, vigia. Diga: vigia. Abre o olho. Versículo 27 diz: não deis lugar ao diabo. Não dá lugar ao diabo, não dá lugar ao pecado. Não dá lugar à frieza, porque Deus é fogo consumidor. Não dá lugar à ira. Não dá lugar à mágoa, à briga. Não dá lugar para nada do que venha do diabo. Porque o diabo arrumando lugar, o diabo arrumando ocasião, irmãos, ele mata, ele rouba e ele destrói. Não podemos aceitar. Só que quando eu falo, irmãos, tudo isso sobre o diabo, olha aqui para a irmã Dani, presta atenção. Eu sou pregadora de Deus, de Jesus. Estou falando para você do diabo, irmãos, porque é bíblico. Tem pessoas que não creem no diabo. Falei o que a Bíblia está dizendo. Mas eu quero que você guarde uma coisa no teu coração. Se você precisar guardar uma coisa só desse culto, eu quero que você guarde isso. O que, irmã Dani? Deus é maior. Vou falar de novo. Deus é maior. Às vezes a pessoa vê a guerra espiritual, irmãos. Às vezes a pessoa vê a batalha espiritual como um cabo de guerra, aonde Deus puxa para um lado, o diabo puxa para o outro. Deus puxa para um lado, o diabo puxa para o outro. O diabo está suando, está transpirando, Jesus está suando, está transpirando, eles estão de igual para igual. É assim, irmãos? Hã? Não. Deus é maior. Quantos demônios Jesus expulsou? Jesus apanhou? Jesus se cansou? Foi difícil? Foi natural. Como curar? Como ressuscitar? Foi natural. Então eu estou falando as obras do diabo para você não ficar brincando de ser crente. Porque se você der lugar, ocasião, ele vai roubar, ele vai matar, ele vai destruir. Mas se você for firme com Deus, irmãos, não faz nem cócega. Amém? Eu lembro uma vez que a minha avó falou assim: Dani, imagina que triste, uma pessoa desviada. Aí eu olhei assim: por que, Helene? Como assim? Fora o caso dela estar longe de Deus, que por si só já é terrível. Amém? Aí ela falou assim: imagina uma pessoa que orou e disse: queima, queima, queima essa obra do inferno, queima essa obra do diabo. Uma pessoa que botou fogo no inferno, irmãos, queimou demônios.
aquela pessoa se desvia. E aquela pessoa se perde. Imagina no inferno que vai ser fogo. Quem é que vai estar dizendo queima, queima, queima? Hã? É forte. É forte. Deus não fez o inferno para o homem. Deus fez o inferno para os demônios e para os seus capetinhos. Amém? Agora eu quero te mostrar a obra de Jesus, que é uma obra espiritual e que é uma obra maior. Lucas, capítulo de número 8. Então, volta e meia nesse propósito de autoridade, de guerra espiritual, de batalha espiritual. Eu vou dizer para você lembrar: Deus é maior. A luta não está empatada, não está tete a tete. O diabo só tem o lugar que você dá. Ele só vai ter o lugar que você dá. Diga, está amarrado. Diga, eu não vou dar lugar nenhum. Não é o conselho da Bíblia? A gente não segue o conselho da palavra de Deus? Então, não vamos dar lugar ao diabo. Lucas capítulo 8, irmãos, eu não vou pregar muito aqui, né? Porque é um texto bem conhecido. Mas eu quero mostrar assim, ó, a obra que o diabo estava fazendo. Jesus chegando e mudando completamente, com autoridade, aquela situação. Amém? Então diz assim, ó, Lucas 8, versículo de número 27 diz: E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem, olha que tristeza, que há muito tempo estava possesso de demônios. Não é história da carrochinha, não é invenção, mas é verdade, demônios existem. Estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas sim, olha que triste, nos sepulcros. Então eu coloquei aqui o que os demônios faziam com ele. Ele não andava vestido. O nosso corpo, irmãos, é de Deus. O nosso corpo é de Deus. É templo do Espírito Santo de Deus. Uma pessoa que quer andar despida, mal vestida, não está cuidando do corpo, do templo, está sendo usado por demônios. Mulher de Deus, homem de Deus, tem pudor, se veste com sabedoria e se veste com modéstia. Antes de eu me converter, irmãos, as minhas roupas eram horríveis, eram curtas, eram minúsculas, eram rasgadas. Quando eu me converti, eu falei: Jesus, eu não consigo mais usar isso agora. Não foi alguém que pregou para mim, irmãos, falou isso. Quando a gente tem o Espírito Santo, acende o sinal vermelho. Acende, a gente se sente mal, a gente se sente incomodado, a gente se sente constrangido. Eu falei: Deus, agora o Senhor vai ter que converter meu guarda-roupa. Amém? Aí tive que trocar tudo, irmãos. Tive que trocar tudo. Graças a Deus, que Deus sempre dá condição para a gente obedecer a palavra. Recebi patrocínio, porque olha, daquele guarda-roupa muito pouco deu para aproveitar. Então, quem é de Deus, cuida do corpo. Ele estava endemoniado, ele andava despido, ele não gostava de pessoas, ele não conseguia habitar na casa dele, ele não conseguia conviver com pessoas. Irmãos, vigia.
aquele que se isola, aquele que se aparta, busca o seu próprio interesse, se levanta contra a verdadeira sabedoria. Diz Provérbios 18. Quando uma pessoa está em depressão, ela não gosta de conversar, ela não gosta de pegar luz, ela não gosta de gente, ela não gosta de pessoa. Eu não estou falando de vez em quando a pessoa querer um silêncio, querer um sossego. Não estou falando de vez em quando a pessoa dizer, nossa, eu sou uma boa companhia, eu sou uma companhia tão boa que eu quero me curtir um pouco. Eu estou falando direto, irmãos. Constante. Muitos jovens estão se isolando dentro de casa. Se isolando em família, irmãos. Não sai do quarto, não sai do telefone, não sai do celular, não sai do computador, não sabe conversar. Tem que vigiar. Tem que vigiar, irmãos. Isso é obra do diabo. Jesus, quando se fez homem, ele habitou no meio das pessoas. No meio, junto das pessoas. E Deus é santo. E mesmo sendo santo, ele habitou no meio das pessoas. Quem afasta um ser humano do outro? Quem afasta uma pessoa de dentro de casa, de dentro da família, irmãos? É o diabo. Eu lembro, irmãos, quando eu estava perturbada, tinha uma incomodação, uma inquietação tão grande em mim, que quando eu estava em casa, eu andava de um lado para o outro, eu ficava agitada, eu ficava inquieta, daí um pouco eu dizia para a mãe, estou saindo. Eu não conseguia parar em casa. E você vê aqui que esse endemoniado, ele não conseguia ficar no meio das pessoas e ele ia para lugares desertos. E não só lugares desertos, mas lugares de morte. O demônio que gera morte estava levando ele para lugares de morte. E quando eu falo em lugares de morte, aqui era cemitério, aqui era sepulcro. Tem gente que vai para cemitério, que vai para sepulcro, mas tem gente que vai para festas, para lugares de perdições, de bebida. E tudo isso a gente sabe o quê? Que quem predomina ali é quem, irmãos? É o diabo. Amém? Mas olha só aqui o que aconteceu, versículo 28. E quando viu Jesus, olha só a autoridade de Jesus. Aquele demônio prostrou-se diante dele, exclamando, gritando e dizendo com alta voz, que tenho eu contigo? O diabo tem alguma coisa em concordância com Deus, com Jesus? Nada. Nada de bom vem do diabo. Nada de paz vem do diabo. É dois extremos, completamente diferentes. O que temos nós contigo, ó Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Versículo 29. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem. De novo a Bíblia diz, pois havia muito tempo que o arrebatava, o pegava, né, irmãos, o lançava de um lado para o outro, né, há muito tempo que o arrebatava, e diz, e o guardavam no preso, com grilhões, cadeias, mas de uma maneira sobrenatural, endemoniado, ele quebrava as prisões e era impelido por aquele demônio para os desertos. Então nada segurava aquele homem. Ele quebrava a cadeira, ele tinha uma força extraordinária por causa daquele mal, mas quando Jesus veio, ele se prostrou. Olha só a autoridade de Jesus. Nada segurava aquele homem, mas quando Jesus chegou, Jesus fez alguma coisa? Jesus chegou, só a presença de Jesus. E aquele homem se prostrou. E aquele demônio, aquela legião se prostrou diante da autoridade de Jesus. Aonde Jesus está hoje, irmãos? Aonde Jesus está?
Ele está onde? Ele está em nós. Ele está em nós. Anota aí, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 4 ao versículo 6. Fala, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Deus é maior. De qualquer demônio, de qualquer legião, de qualquer potestade. Deus é maior. O nome de Jesus é superior. O nome de Jesus está acima de todo nome. O nome de Jesus é acima do tranca-rua, do Exu Caveira, do Mulambo, da Pombagira. Não importa o nome dado, não importa. Jesus é maior. E quando diz todo joelho se dobra, no céu, na terra e debaixo da... O que aquele demônio fez? Ele se prostrou. E aí, olha só o que diz, versículo 31. E rogavam-lhe que não os mandassem para o abismo. E andava passando ali no monte uma manada de muitos porcos. E rogaram-lhe que lhe concedesse que entrasse neles. E Jesus permitiu, concedeu-lhe. E tendo saído, os demônios do homem entraram aonde? Nos porcos. Os porcos resistiram. Qual é a missão do diabo? E a manada precipitou-se no despenhadeiro, no lago, e afogou-se. Quando os porcos, aquele bicho, irmãos, irracional, ele foi possuído por demônios, o porco não resistiu, ele se atirou, ele se precipitou. Deus fez o homem para ser dominado por demônios? O homem tem que aceitar? Nem o porco não aceitou, irmãos. Não podemos. Aí diz assim, versículo 33. E tendo saído os demônios do homem, entraram no porco. E a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram e anunciaram na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido. E vieram até com Jesus. E acharam, então, Jesus, E juntamente com Jesus o homem. E então o homem, o que diz? De quem havia saído os demônios, Jesus chegou. O que aconteceu com os demônios, irmãos? Jesus chegou e os demônios? Aí o pastor diz, crente não manifesta. Você consegue imaginar Jesus dividindo o coração com o diabo? Você consegue imaginar, irmãos? Tem como? Jesus chegou e haviam saído os demônios. E qual foi a consequência? E o homem estava vestido, estava em seu juízo, ó glória, assentado aos pés de Jesus. E o que diz? E temeram. Olha a obra que Jesus fez àquele homem. Aí aquele homem que havia sido possuído, envergonhado. Imagina só. Aquele lá, o louquinho, o lunático, aquele que avança, aquele que anda pelado. Imagina, as mulheres, as crianças. Olha pra cá. Imagina só, irmãos. Imagina a mãe, o pai, a família desse homem. Mas quando Jesus chegou, tudo mudou. Aquele homem que só tinha provado a morte, a destruição.
conheceu Jesus da vida. Oh, glória! Ele estava ali sentado, aprendendo, recebendo. Estava ali com dignidade. Olha o que Jesus faz na vida do homem. A vida dele estava restaurada ali diante de Jesus. Aí ele disse: Jesus, eu quero ir contigo, eu quero ser teu discípulo. Jesus diz: não, vai, volta para a tua casa. Volta para a tua casa. Agora a tua família vai te ter dentro de... O diabo bota para fora. Jesus traz para dentro. Para o convívio da família. Amém, irmãos? Guarda essa palavra no teu coração. Jesus é maior. Jesus está aqui. Jesus chegou aqui. E a obra vai acontecer. Amém?